Imagine por um instante um segredo tão antigo quanto as pirâmides, um conhecimento tão profundo que poderia mudar a própria essência da sua realidade. E se eu dissesse que existe uma lenda, ecoando pelos corredores do tempo, sobre um manuscrito egípcio capaz de conceder a quem o lesse o poder de entender a linguagem dos animais, e até mesmo de vislumbrar os deuses. Um poder que desafiaria tudo o que conhecemos sobre a existência. A pergunta que intriga a humanidade há milênios é: por que um conhecimento tão extraordinário, tão transformador, seria ocultado, escondido nas sombras da história por tanto tempo? Prepare-se para desvendar a verdadeira história por trás do lendário livro de Thoth, um legado proibido cujos sussurros ainda ressoam nos dias de hoje. Esta não é apenas uma história, é uma jornada ao coração da curiosidade humana, a eterna busca por aquilo que está além do véu. O livro de Thoth, frequentemente confundido com o livro dos mortos, mas infinitamente mais misterioso e poderoso em sua concepção, é a pedra angular de inúmeras lendas. Não se trata de guias para o pós-vida, mas de um compêndio de magia, ciência e sabedoria divina. Seus supostos poderes são a matéria dos sonhos e pesadelos, a capacidade de se comunicar com todas as criaturas, desvendando segredos da natureza que a ciência moderna apenas arranha, a visão para contemplar os deuses em sua glória ou fúria, compreendendo o cosmos de uma forma que poucos mortais ousaram sonhar. E mais aterrorizante ainda, o controle direto sobre a vida e a morte, manipulando o próprio tecido da existência. A fascinação humana por poderes sobrenaturais e pelo conhecimento oculto é atemporal. Desde os primeiros mitos até as ficções científicas mais recentes, sempre ansiamos por transcender nossas limitações. O livro de Thoth representa o ápice dessa aspiração, a chave para desvendar os maiores mistérios do universo. Mas se um livro com tal potencial realmente existiu, ou se ainda existe, onde estaria? Incontáveis expedições, egiptólogos e aventureiros dedicaram suas vidas a buscar fragmentos, pistas ou o próprio manuscrito, vasculhando tumbas esquecidas e templos em ruínas. A Biblioteca de Alexandria, antes de sua trágica destruição, era tida como um possível guardião de cópias ou referências. Mas o livro original, o verdadeiro livro de Thoth, permanece um fantasma, uma sombra nas bordas da história. Sua ausência alimenta a especulação mais profunda. Ele foi destruído? Está tão bem escondido que jamais será encontrado? Ou talvez, o mais provável, foi deliberadamente ocultado. O porquê desse esconderijo é tão intrigante quanto o próprio livro. Seria por medo do poder que ele conferia. O receio de que mortais despreparados pudessem desequilibrar a ordem natural, a ordem divina. Ou talvez, como alguns sussurram, a decisão de ocultá-lo foi uma forma de proteção divina, uma maneira de preservar a humanidade de sua própria ambição desenfreada. Manter a ordem social e a hierarquia religiosa era crucial para os faraós e sacerdotes. Um conhecimento que permitisse a qualquer um ascender ao nível dos deuses ou controlar a vida e a morte seria uma ameaça direta a essa estrutura. O livro de Thoth não era apenas um texto, era uma bomba-relógio filosófica e espiritual. Antes de continuarmos nossa exploração por este labirinto de mistérios, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No contexto do Antigo Egito, o conhecimento não era meramente uma ferramenta, mas uma força divina, um presente dos deuses. A escrita, em particular, era sagrada, vista como a própria voz das divindades. Nesse cenário, os escribas e sacerdotes não eram apenas profissionais, eles eram os guardiões do saber, os intérpretes dos mistérios do universo, os elos entre o mundo mortal e o divino. A sociedade egípcia era intrinsecamente ligada à magia e à intervenção dos deuses em cada aspecto da vida, desde a cheia do Nilo até o ciclo da vida e da morte. Era uma cultura onde o véu entre o natural e o sobrenatural era tênue, quase inexistente. No centro desse universo de sabedoria e magia estava Thoth, o deus da escrita, da magia, do conhecimento e da lua. Ele era frequentemente retratado com a cabeça de um ibis ou um babuíno, animais que os egípcios associavam à inteligência e à sabedoria. Thoth era considerado o inventor da escrita hieroglífica, o escriba divino, o cronometrista do tempo e o mediador entre os deuses em seus conflitos. Sua conexão com o manuscrito é, portanto, inevitável, quase predestinada. A ideia de um livro sagrado dele, contendo a essência de sua sabedoria, não é apenas plausível, mas perfeitamente alinhada com a cosmovisão egípcia. Thoth era o patrono dos escribas, o detentor de todos os segredos do cosmos, e a ele era atribuída a autoria de textos mágicos e filosóficos que influenciariam o pensamento ocidental por milênios, como veremos. Mas por que o conhecimento contido em um livro tão divino seria considerado perigoso? Pense nas consequências de possuir o poder de falar com os animais.
não apenas a capacidade de desvendar segredos da natureza, mas de manipular a fauna para fins desconhecidos, ou de ouvir as verdades cruas e muitas vezes perturbadoras que a natureza sussurra. A visão dos deuses, por sua vez, era um acesso direto ao plano divino, uma quebra da hierarquia estabelecida. Mortais que pudessem contemplar as divindades em sua forma pura poderiam questionar a autoridade dos faraós, que se consideravam encarnações divinas, ou dos sacerdotes, que atuavam como seus intermediários. Tal poder desestabilizaria toda a estrutura social e religiosa. Os mitos egípcios estão repletos de exemplos onde o conhecimento excessivo ou a transgressão das fronteiras entre o humano e o divino levam à ruína ou punição. A história de Osíris, por exemplo, e a complexa mitologia em torno da vida após a morte enfatizam a importância do equilíbrio e da ordem cósmica. A Amat, acesso irrestrito a segredos divinos, poderia perturbar esse equilíbrio, desencadeando o caos. A decisão de ocultar o manuscrito, portanto, não teria sido tomada levianamente. Faraós e sacerdotes, embora pudessem ter sido motivados pelo desejo de manter seu próprio poder e controle, também podem ter agido como protetores da humanidade. Eles viam o conhecimento não como um bem a ser democratizado, mas como uma força poderosa que, se mal utilizada, poderia levar à destruição. Quem mais qualificado para decidir o que era seguro para a humanidade do que aqueles que se comunicavam diretamente com os deuses? Os mecanismos de proteção empregados para manter o manuscrito oculto eram tão engenhosos quanto a própria sabedoria contida nele. Maldições terríveis, que prometiam aflições e morte a qualquer um que ousasse profanar o local de descanso ou o próprio texto, eram comuns. Locais secretos, como câmaras ocultas em pirâmides, tumbas esquecidas no Vale dos Reis, ou bibliotecas subterrâneas, eram escolhidos a dedo para garantir que o livro permanecesse intocado. Além disso, o próprio conhecimento poderia ter sido codificado, escrito em uma linguagem tão hermética e simbólica que apenas os iniciados mais elevados poderiam decifrá-lo, tornando-o inacessível para a maioria, mesmo que o encontrassem. O livro de Thoth era, e talvez ainda seja, o segredo mais bem guardado de uma civilização que dominava a arte do mistério. Essa lenda, tão profundamente enraizada na psique egípcia, não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, a influência do manuscrito egípcio e a ideia de um livro de Thoth persistiram e se transformaram ao longo dos milênios, ressurgindo em textos medievais, no ocultismo renascentista e, mais recentemente, na cultura popular. A busca por conhecimento proibido e a crença em livros que conferem poderes extraordinários são temas recorrentes, ecoando a fascinação primordial por esse artefato egípcio. Outras lendas de livros proibidos, como o mítico Necronomicon ou os Pergaminhos de Qumran, embora de origens diferentes, partilham a aura de mistério e o potencial de revelar verdades ocultas, talvez inspiradas pela própria lenda do livro de Thoth. É nos textos da Hermética, uma coleção de escritos filosóficos e religiosos atribuídos ao mítico Hermes Trismegisto, que muitos consideram ser a versão helenizada de Thoth, que encontramos a relação mais direta com o livro de Thoth. Esses escritos, que floresceram no Egito Romano e foram redescobertos na Europa durante o Renascimento, abordam temas como a natureza divina, a criação do universo e a alquimia, prometendo ao leitor uma ascensão espiritual e um conhecimento profundo. Embora não sejam o livro de Thoth original que falaria com animais, eles representam a perpetuação de sua essência, a ideia de que existe um conhecimento transcendente, outorgado por uma figura divina da sabedoria, capaz de transformar o ser humano. Mas afinal, o manuscrito existiu fisicamente ou é uma metáfora engenhosa para um tipo de conhecimento? A resposta talvez resida na própria natureza da sabedoria que ele supostamente continha. A capacidade de entender a linguagem dos animais pode não ser a decifração literal de miados e latidos, mas sim uma profunda observação e compreensão dos padrões da natureza, dos ciclos de vida e morte, dos ecossistemas interconectados. É a capacidade de ler o mundo natural como um livro aberto, percebendo suas mensagens e interagindo com ele de forma harmoniosa. E quanto à visão dos deuses? Seria ela uma experiência mística de contemplação direta das divindades, ou uma metáfora para uma compreensão tão profunda do universo, que ele se revela em sua magnificência e interconexão? Como se estivéssemos vendo através dos olhos dos próprios criadores. A astronomia antiga, a matemática, a medicina e a filosofia egípcias já revelavam uma busca incessante por essa compreensão. Talvez o livro de Thoth fosse um compêndio desse conhecimento, uma chave para decifrar os mistérios cósmicos através da lógica, da intuição e da contemplação. Seria a ciência e a filosofia em sua forma mais pura, o verdadeiro poder que os faraós e sacerdotes desejavam proteger ou controlar. Ao final de nossa jornada por essa lenda milenar,
uma verdade se revela. O verdadeiro poder não está confinado a um livro físico, por mais lendário que ele seja. Ele reside na busca incessante do espectador, na curiosidade humana pelo conhecimento e pela compreensão. O livro de Thoth, seja ele real ou metafórico, nos convida a decifrar os manuscritos do mundo natural, a observar as criaturas ao nosso redor não apenas como seres separados, mas como partes de uma tapeçaria complexa e interligada. Ele nos desafia a olhar para o céu noturno, para a estrutura de uma flor, para a complexidade do DNA e a encontrar ali, em cada detalhe, a linguagem dos animais e a visão dos deuses. A maior lição do livro de Thoth não é a de um poder mágico a ser possuído, mas a de uma responsabilidade. A responsabilidade de questionar, de explorar, de buscar nosso próprio conhecimento proibido, através da ciência, da filosofia, da arte e da espiritualidade. O universo é um livro vasto e inesgotável, e cada descoberta é um capítulo lido. A jornada para desvendar seus segredos é a verdadeira magia, e o poder de compreendê-lo reside em cada um de nós. Qual será o próximo mistério que você desvendará?